Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. E dando continuidade aí ao assunto da separação das misturas, nós temos aí a separação das misturas do tipo homogêneas. Então essas misturas homogêneas são aquelas misturas que apresentam apenas uma fase, né? Diferente da que a gente viu agora, a gente viu aquelas substâncias que tem duas fases ou mais, né? Então a gente falou lá da mistura de água com óleo, você consegue perceber, então é uma mistura do tipo heterogênea. Agora nós vamos ver uma mistura tipo água e sal. Quando você mistura água e sal, você não consegue perceber que o sal está diluído na água. Por isso que ele apresenta apenas uma fase, a gente considera como uma substância do tipo homogênea. E para separar a substância homogênea, ela é um pouco mais difícil do que as misturas heterogêneas. Isso porque agora a gente vai utilizar alguns processos físicos, tá? Então a gente vai separar em blocos, eu separei aqui em blocos da mesma forma como eu fiz com as misturas heterogêneas, que é para a gente poder entender. A primeira tipo de mistura que nós vamos ver, a separação da primeira mistura, vai ser entre sólidos. Então, nessa mistura entre sólidos, a gente vai utilizar a fusão fracionada. O que é essa fusão fracionada? Então, imagina aí que a gente tem dois sólidos, e esses sólidos estão ali misturados, né? A gente não consegue ver a diferença entre eles. E aí eu coloco os dois, todos juntos ali dentro de um recipiente e começo a aquecer esse recipiente. Quando eu aqueço esse recipiente, um desses dois sólidos, ele vai tender a se tornar líquido primeiro. Esse líquido vai fazer primeiro, né? Então, a fusão dele, quando a gente aquece, ele vai fazer o processo de fusão. Ele vai sair do sólido para o líquido. Então, um deles vai se tornar primeiro. Esse recipiente, ele geralmente tem um furo embaixo. Então, quando a gente aquece esse recipiente, o primeiro que começa a se tornar líquido começa a descer e a gente coleta ele embaixo. Depois que ele desceu completamente, a gente vai lá e não precisa mais desse aquecimento, porque a gente já conseguiu separar dois tipos de sólidos nessa mistura do tipo homogênea, conforme você vê aí na figura um exemplo. Outra forma de separação de mistura é a separação de gases. E como é que a gente faz para separar gases? Então, observa só a sua volta. Você tem o ar atmosférico aí. Como você não consegue perceber a diferença entre os gases, a gente chama isso de uma mistura do tipo homogênea. Então, você sabe que você está respirando aí vários gases diferentes, né? Oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, vários tipos de gases. Só que a gente não consegue ver. Então, como é que a gente faz para separar esses gases? A gente usa um processo chamado condensação fracionada. Nessa condensação fracionada, a gente vai simplesmente reduzir a temperatura. A gente coleta esse ar e reduz a temperatura. E mais uma vez, como cada gás desse vai ter uma temperatura, vai liquefazendo uma temperatura diferente, né? Então ele vai sair do estado do estado gasoso para o estado líquido, cada um tem uma variação diferente. Então quando eu começo a baixar essa temperatura, alguns gases começam a se tornar líquidos, a gente coleta. Depois o próximo, ou seja, vai fracionando isso e a gente consegue separar. Tá? Então é um exemplo aí que a gente pode usar é a separação do oxigênio do gás carbônico. A gente consegue fazer isso daí, tá? Na indústria. A separação entre sólidos e líquidos. Então a separação entre sólidos e líquidos ela é bem comum também. A gente tem o primeiro processo aí chamado de cristalização. Quer um exemplo aí da cristalização? Então vamos ver aí as salinas. Os locais onde produz aquele sal de cozinha, né? Aquele que a gente come, que a gente compra embaladinho, ele é feito da seguinte forma. As empresas, elas represam ali, né? Separam um pouco da água do mar e deixam essa água do mar descansando por algum tempo ali. Como essa água está sofrendo incidência da radiação solar, essa água acaba evaporando, sobrando somente o sal. Tá? Então aquela água vai embora, o sal fica. Esse é o processo de separação de um sólido de um líquido, entre um sólido e líquido, tá? Chamado cristalização. Bem simples. O próximo é a destilação simples. Essa destilação simples, aí ela já vai ter um aparato um pouquinho mais sofisticado. Tá? Então eu vou colocar aqui na imagem para vocês e vou explicando à medida que você vai tentando acompanhar aí. Então olha, observa aí nessa primeira imagem. Você está vendo que aqui a gente tem, aqui no início, do lado esquerdo, a gente tem um balão de fundo redondo. Dentro desse balão de fundo redondo a gente coloca uma mistura entre um sólido e um líquido. Né? Então vamos colocar aí água e sal. Né? A gente não percebe a diferença, por isso que elas são classificadas como substância, como uma mistura do tipo homogêneo. Então como é que vai funcionar o processo de destilação? Lembrando que eu estou colocando esse processo aqui para você, mas ele é um processo um pouquinho arcaico. Tá? Hoje em dia já tem equipamentos mais sofisticados que isso. Mas a ideia é basicamente a mesma. O que a gente vai fazer? Eu vou ter que aquecer aqui embaixo, então você está vendo uma fonte de calor aí embaixo do balão de fundo redondo, para aquecer ao mesmo tempo essa mistura. Quando eu faço esse aquecimento, você sabe que a água e o sal têm temperaturas, vão sofrer uma temperatura de ebulição diferente. Né? Então um vai se tornar gás mais rápido que o outro. Então um vai ferver mais rápido que o outro. Nesse caso aqui, a água vai ferver muito mais rápido que o sal. Então o que vai acontecer com essa água? Ela começa a evaporar, que é o mesmo processo lá da cristalização, né? Só que lá na cristalização,
a água podia ser dispensada, né? Nesse processo aqui, essa água vai ser recuperada. Tá? Então, como é que a gente faz para recuperar essa água? Essa água vai sair por cima aí do balão e ela vai entrar nesse próximo tubo aí que vocês estão vendo, chamado condensador. Nesse condensador, percebe que tem dois caminhos aí dentro, dois tubos, né? Um tubo central, por onde passa o gás que está vindo lá do aquecimento, né? E em volta dele está passando um outro tubo contendo água fria. Então você está vendo aí que a água entra, essa água vai esfriar esse gás que está vindo aquecido. Quando esse gás sofre esse resfriamento, ele se torna líquido de novo. Então ele vai pingar aqui no final, nesse Erlenmeyer, nesse frasco coletor, né, a água vai ficar na forma líquida de novo. Então ela sai lá, ó, da forma líquida, vamos voltar lá para o começo. Ela está na forma líquida, eu aqueço, ela vira gás, quando passa pelo condensador, ela se torna líquida de novo. Tá? Então, volta aqui para mim. Esse processo ele é muito parecido com o processo que você já deve ter visto na cozinha. Né? Às vezes alguém está cozinhando aí, ou você mesmo está fazendo uma comida qualquer, e aí você tem líquido naquela água, naquela panela, e você resolve colocar uma tampa. Né? Aquela água, aquele vapor estava saindo, você coloca uma tampa. Só que aquela tampa, ela está fria em relação ao restante da panela. Quando você levanta essa tampa, ela está cheia de gotículas de água. Ou seja, está cheia de água condensada. Então é o mesmo processo aí da condensação, da destilação simples. Né? Você está separando aquela água ali, você está conseguindo armazenar. Então é mais ou menos esse processo que é feito aí na destilação simples. O próximo é a separação de líquidos. Então a gente vai fazer o mesmo processo da destilação simples, só que agora é a destilação fracionada. Então a gente usa mais ou menos o mesmo equipamento. A única diferença é que na saída ali do balão de tubo redondo, você vai ter um novo equipamento, chamado aí o fracionador, né? A gente chama aí o que vai fracionar esses gases. Então como é que separa? A gente tem aí várias misturas aí dentro desse balão, e à medida que elas vão evaporando, esse equipamento aí, ele vai separar ele vai meio que ir segurando esses gases para a gente poder fazer o controle, tá? E aí você deve estar se perguntando, beleza, dá para fazer o controle, dá para separar cada gás, que é para evitar que vários gases passem ao mesmo tempo e não dê para separar lá no final, né? Então os livros, basicamente, eles dizem o seguinte, que para poder separar e para usar a destilação fracionada ou destilação simples, é interessante que as substâncias tenham um ponto de ebulição acima de 80 graus. Então, quando esse ponto é acima de 80 graus, a gente usa a destilação simples. Né? Então, lá na casa da água e do sal, a gente tem uma distância muito grande entre os pontos de ebulição. Então, a gente consegue separar facilmente a água do sal. Já tem outras misturas que o ponto é muito próximo. Então imagine você tentar separar água e álcool. Eles têm pontos de ebulição muito próximos. Então, para evitar que os dois gases passem ao mesmo tempo pela substância e evite a separação, a gente coloca esse separador aí, né? Então, quando a gente percebe que um gás já está passando, que vai entrar o outro, a gente vai e separa lá o frasco coletor lá no final. Assim a gente consegue fracionar os líquidos de forma mais eficiente. Beleza? Então, o último aí nós temos a separação entre misturas gasosas e líquidas. Então aí tem um exemplo que eu já usei lá do refrigerante para vocês, é basicamente a mesma coisa, tá? Então aqui quando a gente tem a água com gás, né, que você não consegue perceber a diferença, se você aquece essa água com gás, ela vai fazer aquele mesmo procedimento do refrigerante, né? Então o gás vai sair de forma mais rápida. Então a temperatura mais fria, ela permite a maior solubilidade do gás na água, então ele fica mais solúvel, então ele sai com maior dificuldade. Tá? Então o aquecimento vai fazer com que ele libere com a maior rapidez, tá bom, galera? Por hoje é só, se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima.